versículo de número 14. Vamos ler? Deixa eu encontrar aqui. Atos 2:14. A Bíblia diz assim, a minha versão. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos. Em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Só até aí, e agora eu quero que a gente lê só mais 2 versículos, para a gente ganhar tempo. Esse texto é o sermão, é Pedro pregando, então a gente vai ler os 2 últimos versículos quando ele termina a pregação. Vamos para o versículo 41 e 42, do mesmo capítulo. Você não vai ter dificuldade de encontrar, não. Vamos lá? Versículo 41. Aí diz assim, ó. Depois que Pedro pregou, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Fecha seus olhos aí, vamos orar, para que Deus fale conosco através da mensagem. Amado Deus e Pai, tudo que nós já vivemos aqui foi muito especial, mas eu creio e acredito que nós somos uma geração sedenta, Pai, pelo Teu nome, pela Tua palavra. E nós queremos mais do Senhor, Pai. Por isso fala conosco, em nome de Jesus. Quando a gente pega o livro de Atos, o que a gente tem que ter em mente é que o autor, quem escreveu o livro de Atos, que é Lucas, ele tem um objetivo para escrever. Todo mundo que escreve algo, ou manda uma mensagem, como é algo muito atual assim para os nossos dias, né? Todo mundo que escreve algo, escreve uma mensagem, um e-mail, etc. Essa pessoa, ela tem uma intenção. E Lucas, quando ele escreve a respeito dos Atos dos Apóstolos, Lucas, ele tem uma intenção. E você nunca pode esquecer essa intenção de Lucas quando você for ler o livro dos Atos dos Apóstolos. A intenção de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, não é, como muitos pensam, por exemplo, narrar a vida de Pedro. Não é como muitos pensam, por exemplo, narrar a vida de Paulo, apesar de que de forma, a gente pode dizer, implícita, o texto narra um pouco da história desses personagens e de outros. Mas a maior intenção de Lucas com o livro de Atos dos Apóstolos é mostrar o crescimento da igreja daquele tempo com a ação do Espírito Santo. Logo, a gente já pode matar a charada, e todas as vezes que a gente for ler o livro de Atos, a gente nunca pode esquecer. O autor, ele quer dizer, o autor, ele quer mostrar o quanto o Espírito Santo ele é importante para a igreja. O quanto o Espírito Santo nos faz crescer, faz a igreja crescer. E o texto que nós lemos, para que a gente entenda e chegue até aqui, eu preciso te contar um pouco do que estava acontecendo ali, ou de melhor forma dizendo, eu preciso dizer o contexto desse texto que a gente está lendo. Os discípulos caminharam com Jesus por muito tempo. Certa vez em João capítulo 14, Jesus vai dizer para os discípulos, eu vou ir para o Pai, mas eu vou enviar outro, o Consolador. Ou seja, eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus já dava indícios de que quando ele fosse, de que depois da sua morte,
alguém iria substituí-lo para consolar, cuidar dos apóstolos. E esse alguém, porque ele é uma pessoa, não podemos esquecer isso também, é o Espírito Santo. Sim, ele é uma pessoa porque tem sentimentos de se entristecer, de se agradar de nós, etc. Então Jesus vai prometer isso para os discípulos. O tempo onde Jesus vai ser crucificado e morto por nós, pela nossa vida, vai chegar. E no capítulo 1, Jesus vai aparecer ressuscitado para os discípulos. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer que por um tempo de mais ou menos 40 dias, Jesus andou entre eles, falou com eles, sendo ressuscitado. E uma das coisas que Jesus falou, ele foi e deu uma promessa. Qual era essa promessa? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer, ficai aqui, fica em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, de autoridade. Jesus estava dizendo, a promessa que eu fiz, lá no capítulo 14 de João, quando eu disse aquilo para vocês nos meus últimos dias, ela ainda está de pé. Não perca a esperança porque eu morri, não perca a esperança porque eu fui crucificado, a promessa vai se cumprir, fica em Jerusalém que o momento vai chegar. E aí em Atos capítulo 2, quando a gente começa a ler o versículo 1, a gente já está chegando no texto em que a gente leu. Em Atos capítulo 2, quando a gente começa a ler, a partir do versículo 1, a gente vai ver que os discípulos estavam em um lugar, e a Bíblia diz que como um vento, como um som, o Espírito Santo vai entrar dentro do lugar onde eles estavam orando, reunidos, e vai encher aquelas pessoas do Espírito Santo. Quantos aqui creem que o Espírito Santo tem capacidade de encher a sua vida, a minha vida aqui hoje, amanhã, ou já encheu, não sei. Vocês creem nisso? Amém. E quando esses discípulos estão cheios do Espírito Santo, vai ter gente no meio daquele povo, acredite se quiser, vai ter gente no meio deles que vai dizer, olha, eu acho que esse povo está bêbado. Ou seja, tinha pessoas ali dentro que estavam dizendo mais ou menos assim, cara, esse povo está maluco. Estavam dizendo mais ou menos assim, isso aí não é de Deus não. Isso aí não é Deus. E aí nesse momento a gente chega no texto que a gente leu. Aí Pedro vai se levantar com muita autoridade e vai falar de uma profecia do Antigo Testamento em Joel, capítulo 2, versículo 28, vai dizer, mais ou menos assim, vou contextualizar. Ele vai responder àquele povo, vai dizer, olha só, a gente não está bêbado, a gente não está louco não. O que está acontecendo aqui é que a profecia de Joel está se cumprindo. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, que já foi dito que isso iria acontecer e hoje se cumpriu sobre nós. E existem algumas lições nesse derramamento do Espírito na vida dos apóstolos, onde nós podemos aprender muito com eles. De forma específica na vida de Pedro, mas também nos demais. E eu quero compartilhar com vocês de forma rápida, de forma breve. E a primeira delas, vamos lá, presta atenção agora. Então a primeira lição que a gente aprende, que a gente pode aplicar para nós, com esse derramamento do Espírito sobre a vida dos apóstolos. Primeiro, o Espírito Santo deu a eles capacidade ministerial. Vamos repetir, capacidade ministerial no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de Espírito Santo, a primeira coisa que a gente pensa é em alguém pulando, orando em línguas, literalmente cheio do Espírito Santo, e a gente não está errado de pensar isso. É algo real sim, mas a maior intenção para que você seja cheio do Espírito Santo é que o Espírito Santo te capacita para um ministério. E quando eu falo de ministério, eu não estou falando de cargo na igreja. Essa palavra ministério tem a ver com serviço, ou seja, servir a Deus. Então você nunca pode esquecer isso. A maior intenção, apesar disso acontecer, a maior intenção e a maior vontade do Espírito Santo, quando Ele te enche, não é que você pule, não é que você rode, não que você esteja errado em fazer isso, pelo amor de Deus. Porque eu já rodei muito aqui, agora mesmo, pulei até. Eu gosto bastante. Mas a maior intenção do Espírito Santo não é essa.
A maior intenção do Espírito Santo é te dar capacidade para testemunhar a respeito de Jesus. Tanto é que é o que Pedro faz. Olha como Pedro é inteligente. Chega um povo dizendo: você está bêbado, vocês estão loucos. Aí Pedro levanta e diz: a gente não está bêbado. O que está acontecendo aqui é por causa do Jesus que vocês crucificaram. Olha como Pedro é inteligente. Ele usa um momento onde todo mundo duvidava daquela presença para dizer: eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui para testemunhar que Ele salva. Eu estou aqui para dizer que assim como Ele encheu a minha vida com esse Espírito, com esse Consolador, Ele pode encher a sua. Pular, rodar, orar em línguas, que é um dom. E existem vários outros dons. Isso é muito bom, mas sabe quando a gente conquista esse tipo de coisa? Quando a gente começa a ter capacidade de servir a Deus. Se antes de servir a Deus a sua maior intenção é simplesmente orar em línguas ou esboçar um dom para o seu bel prazer, você está no caminho errado. Ser cheio do Espírito Santo não é isso. Desculpa te frustrar, se talvez não era essa mensagem que você estava esperando. Mas ser cheio do Espírito Santo é servir a Deus com os dons, com os frutos do Espírito Santo. Presta bem atenção, se a prioridade do Espírito Santo não fosse o bem comum, presta atenção nisso que eu estou te dizendo, guarda essa frase. Olha só, se a prioridade da ação do Espírito Santo em nós não fosse o servir, não fosse o amar as pessoas, então quer dizer que esse Espírito Santo é um Deus injusto. Por que que Deus é esse? Que dá algo só para mim? Que Deus é esse que me enche para que eu simplesmente me beneficie a mim próprio? Não, me desculpe se você pensa assim. Entretanto, penso de forma diferente. Eu acredito que o Espírito Santo que me enche, enche quem está do meu lado. Que o Espírito Santo que me enche, toca na minha família, dentro da minha casa. Que o Espírito Santo que enche a mim, que estou pregando agora, pode tocar no Pedro e a gente possa fazer algo junto. Porque em comunhão a gente é mais forte. Porque junto a gente é mais forte. A Bíblia diz que a gente tem que andar de dois em dois, porque se um precisar de nós, a gente está ali do lado. Então a maior função com o Espírito Santo, a maior ação do Espírito Santo dentro de nós é servir. Segunda coisa, então primeira coisa, o Espírito Santo me dá uma capacidade ministerial, me dá uma capacidade de servir. Segunda coisa, e penúltima já, sou rápido, olha só. Segunda coisa, o Espírito Santo não investiu em homens perfeitos. Vou repetir. O Espírito Santo não investiu em homens perfeitos. Quando a gente olha para trás e vê a vida de Pedro, um homem que negou a Jesus, para que você tenha uma noção, vou refrescar a sua memória. Nos evangelhos, em Mateus capítulo 16, Pedro chegou a dizer para Jesus: não vai para a cruz não morre não. Antes de dizer isso, Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai elogiar Pedro, vai dizer: essa palavra é do céu, Pedro. E no mesmo momento Pedro vai dizer: Jesus não vai para a cruz. E Jesus vai dizer: afasta de mim, Satanás. Um homem inconstante como Pedro, inconstância. Ao mesmo tempo em que Pedro estava vivendo algo do céu, Pedro estava difamando Jesus na terra. Mas o Espírito Santo gosta de pegar gente imperfeita. Pedro se superou. Esse mesmo Espírito Santo foi moldando ele, assim como o profeta disse, que nós somos um vaso que é moldado aos poucos, às vezes com alguns defeitos, e quando esse vaso cai, ele nos pega de novo e vai nos moldando. Você não precisa ser perfeito para buscar ser cheio do Espírito Santo. Escute o que eu estou te dizendo. E se alguém aqui, de fato, duvida dessa minha afirmação, que me prove ao contrário. Se existe alguém perfeito,
que possa dizer que é digno de ser cheio do Espírito Santo. Gente, eu já vi gente ser cheia do Espírito Santo que nem sabia quem era Jesus. Eu já vi gente ser cheia do Espírito Santo antes de batizar nas águas na minha frente. Eu já vi um homem, um testemunho real, isso aconteceu. Eu presenciei uma vez um homem em um retiro. Eu tinha conversado com ele antes do culto do retiro, ali naquele lugar que a gente fica. Saudade do retiro, né, minha filha? Mas eu conversei com esse homem algumas horas antes do culto da noite, do retiro. E ele me disse: Alex, ele é de outra cidade. Ele me disse: Alex, 2 dias antes de vir para cá, eu estava com uma faca correndo atrás da minha irmã. Eu queria matar ela. E aí, esse homem na frente do altar, alguém ministrou na vida dele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo. Sim, é errado. Então quer dizer que eu não preciso ter uma busca para isso? Claro que precisa sim. Mas o Espírito Santo pode trabalhar em alguém imperfeito. Ele é Deus. Ele é Deus e faz o que Ele quer. Se a gente de fato dizer que o Espírito Santo não pode trabalhar em uma pessoa que trabalhou como um exemplo desse homem, a gente está dizendo então que Deus não tem o controle de tudo. A gente está dizendo então, se a gente afirmar isso, que existem alguns que são dignos e outros não, e Deus não é assim. Deus não separa, Deus sempre inclui. Vou repetir isso de novo para você entender. Deus não nos separa, Ele sempre nos inclui. E a Bíblia diz, Paulo escreveu, que o Espírito Santo de Deus, Ele é o vínculo da paz. Sabe o que é um vínculo? É aquilo que junta, que forma. O Espírito Santo veio para juntar essa pessoa imperfeita que você é, com um Deus perfeito que Ele é, para ir cuidando de você e te moldando e te fazer um vaso novo. Entretanto, guarda essa frase. O Espírito Santo é sim consolador, mas não é bajulador. Falar de novo. O Espírito Santo é sim o nosso consolador, mas não é bajulador. O que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo não vai entrar em algumas causas inúteis e fúteis que tantas vezes nós colocamos diante dele. O Espírito Santo não vai resolver problemas em que nós mesmos procuramos o erro. Poderia sim fazer isso, Ele é Deus. Mas eu sei, você sabe talvez mais do que eu, que nós escolhemos as consequências dos nossos erros. E de forma bem chula, o Espírito Santo não é só babá. Então o Espírito Santo, Ele é sim consolador, mas não um bajulador. Deus, e a Bíblia diz que Deus é justo. Então, segunda coisa, o Espírito Santo não investiu em homens perfeitos. Vou recapitular porque eu já estou terminando. Primeira coisa, o Espírito Santo traz capacidade para servir. Essa é a maior função de sermos cheios. Segunda coisa, o Espírito Santo investe sim em pessoas imperfeitas. E terceira e última coisa, o Espírito Santo provou que Pedro e os apóstolos eram dependentes dele. Vou repetir. O Espírito Santo provou que Pedro e os apóstolos eram dependentes dele. Sabe por que a igreja no livro de Atos, a pregação a respeito de Jesus, ela só avançou a partir do momento em que o Espírito Santo começou a agir. A igreja foi inaugurada no Calvário e ela só continuou a caminhar, a romper os obstáculos e as perseguições com a ação do Espírito Santo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Sem Ele você não anda, sem Ele você não caminha, sem Ele você não consegue alcançar os seus sonhos, não. Sem Ele você não vence a sua carne, sem Ele você não sai desses problemas e obstáculos que estão à sua frente. Sem Ele não dá para caminhar, não dá para confiar em alguém que não esteja pautado nele, não dá para acreditar em nada que Ele não esteja envolvido.
Se o Espírito Santo está, isso é algo pertencente a nós. Se Ele não está, isso não convém para nós. A Bíblia diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Esse tudo posso, temos que separar. Eu posso aquilo que o Espírito Santo está envolvido. O apóstolo Paulo teve o Espírito Santo, aquele homem que orou pelo Evangelho, sofreu pelo Evangelho, viveu uma vida pautada das Escrituras. Isso é algo muito importante para a gente pensar. Olha só, o Espírito Santo, ele não age, o Espírito, vou falar bem devagar, pausadamente, o Espírito Santo não age ao contrário do que as Escrituras estão dizendo. Não adianta você querer dizer que sentiu algo de Deus, que as Escrituras não testificam isso. O Espírito Santo só anda com a direção das Escrituras sagradas. É por isso que gente cheia do Espírito Santo se interessa pela palavra de Deus. É por isso que você, que talvez nunca sentiu a presença do Espírito Santo, vai sair daqui se interessando por essa palavra, vai sair daqui querendo viver essa palavra, vai sair daqui dizendo uma coisa que Paulo disse: me imitem, porque eu andei como Cristo. Ou seja, quem andasse com Paulo andava como Cristo andou, porque Paulo andou de forma pautada pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você não vai sair daqui igual você entrou. Eu não aceito isso. O Espírito Santo não quer que você saia. Tem gente aqui que chegou desanimado, tem gente que chegou com dúvida, tem gente que chegou talvez brigado, tem gente que chegou triste, alguns estão até felizes, e a boa notícia é feliz. O Espírito Santo vai te fazer mais feliz ainda. Está realizado, Ele vai te fazer realizar ainda mais. Ele é Deus, Ele é importante, Ele é o agente avivador da igreja. E eu quero encerrar te contando uma história. Presta atenção, bastante silêncio. Havia 3 jovens, assim como vocês. Pode ser que eles eram adolescentes também, vamos lá. Vamos melhor, adolescente, porque a minha tem mais. Havia 3 adolescentes em uma igreja. E uma história diz que esses adolescentes tinham dúvida em um versículo da Bíblia. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Resumindo o versículo diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo escreveu para os crentes em Éfeso, o povo da igreja de Éfeso: se encham do Espírito Santo. E a dúvida desses jovens e adolescentes era a mesma que a gente tem, que eu tenho, que você tem. Chegaram para o pastor, foram esclarecer a dúvida. Falaram: pastor, é o seguinte, a gente já estudou, procurou aqui na internet, não achou de jeito nenhum. Eu quero saber o que esse versículo aqui quer dizer. E o pastor vai responder para os jovens: irmãos, vocês têm que buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é isso que Paulo está querendo dizer. E aí, esses jovens vão retrucar: pastor, mas como? E essa é a nossa pergunta: como ser cheio do Espírito Santo? O que é que eu tenho que fazer? E aí o pastor vai responder. Olha a resposta desse pastor. O pastor vai dizer: eu tenho aqui uma peneira. E aí ele pegou uma peneira, aquela peneira de coar terra. Os Nutella não sabem o que é não. Aquela peneira de coar terra. Entregou uma peneira na mão dos jovens e falou assim: vocês vão lá no tanque ali atrás da igreja, e quando vocês conseguirem encher essa peneira, vocês voltam aqui, que aí vocês vão entender como que faz para ser cheio do Espírito Santo. E aí os 3 foram e ficaram lá por pouco tempo, e disseram um para o outro, como o jovem diz, a gente diz, né? Esse pastor está fazendo uma de bobo, encher a peneira de água. E aí dois deles desistiram, porque de fato não dá para encher uma peneira de água, mas um deles ficou lá, e o pastor foi até lá. Chegou lá, o pastor falou assim para ele: e aí, jovem, conseguiu? Aí ele disse: pastor, já quebrei a cabeça, pensei de todo jeito, eu não sei como encher essa peneira de água, eu quero muito ser cheio do Espírito Santo, mas
essa peneira de água eu não consigo encher. E aí o pastor foi e disse para esse jovem: sabe o que é que você faz para essa peneira ficar cheia? Mergulha na água e não tira ela de lá. Sabe como é que você vai ficar cheio do Espírito Santo? Mergulha na presença e não sai de lá mais. Fica lá, fica mergulhado que Ele vem. Fica mergulhado que a presença vem. Fica mergulhado, você vai ser cheio. E eu quero terminar fazendo um apelo. De fato, se a gente for biblicamente, o que é que temos? Isso é uma ilustração, mas o que é que temos que fazer para ser cheios do Espírito Santo? Não existe um método, mas eu posso te responder com 3 questões básicas. A primeira, eu tenho que pedir. Eu tenho que buscar. A segunda, não sei, como em um caso específico desse que eu contei, desse rapaz do retiro, pode simplesmente te escolher aqui agora, porque Ele é Deus, fazer da maneira como Ele bem entender. E a terceira e última, é que alguém pode ministrar se essa presença do Espírito Santo de Deus, e se você buscar, você pode receber o Espírito Santo dele. Todos que pedem recebem? Não. Sempre é a vontade de Deus, sim, que todos recebam. Então, se não for hoje, continue no processo. Se não for amanhã, vai ser o mês que vem, não sei. Eu quero que você, que tem vontade de ser cheio do Espírito Santo, fique de pé e venha até aqui à frente. Quero orar por você.